Tia, por acaso você não precisa de um bebê? Leve meu irmãozinho. Ele tem 5 meses e está com muita fome. Ao ouvir isso, a mulher se virou e congelou ao ver um menino de 11 anos com um bebê nos braços. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O cheiro de peixe frito e frutas amassadas pairava no ar quente do mercado de domingo. O burburinho de vendedores gritando ofertas se misturava ao som metálico de moedas trocando de mãos. Lorena avançava entre as barracas, tentando ignorar a exaustão que pesava em seus ombros. Ela estava ali apenas para comprar alguns ingredientes para o jantar, mas sua mente estava distante. O peso da rotina, do trabalho na editora, da sensação de que sua vida não tinha mais um propósito real. O casamento fracassado com Eduardo ainda ecoava dentro dela, mas ela tentava sufocar esses pensamentos. Foi quando sentiu um puxão na barra do vestido. Tia, por acaso você não precisa de um bebê? Lorena virou-se rapidamente. A voz era infantil, mas carregava uma seriedade desconcertante. Diante dela, um menino de no máximo 11 anos segurava um bebê enrolado em um pano velho. O bebê chorava, mas o garoto permanecia imóvel, segurando-o com firmeza. Leve meu irmãozinho. Ele tem 5 meses e está com fome. O coração de Lorena disparou. Por um segundo ela pensou ter entendido errado, mas o olhar do garoto era firme, determinado. Ele não estava brincando. O quê? Sua voz falhou. Eu não tenho nada para dar para ele. Minha mãe disse que se eu encontrasse alguém que quisesse, eu podia dar. A voz do menino não tremia, mas havia algo partido dentro dele, uma aceitação cruel da realidade. Lorena olhou ao redor buscando uma explicação. Pessoas passavam sem perceber, ou pior, sem se importar. Como ninguém via aquilo, como ninguém ouvia. Onde está sua mãe? Ela perguntou, o peito apertado. O menino olhou para trás e Lorena seguiu seu olhar até um canto sombrio do mercado. Uma mulher magra, cabelo desgrenhado, roupas sujas, encostava-se contra um pilar, segurando uma garrafa de cerveja. Parecia alheia a tudo. Lorena sentiu uma onda de indignação subir pela garganta. Você não pode simplesmente... Ela parou. O que deveria dizer? Você não pode simplesmente dar seu irmão? Mas ele já havia feito isso. O bebê choramingou, apertando os pequenos punhos no ar. A fome era evidente. O menino puxou a manga de Lorena de novo. Por favor, tia, ele precisa comer. A frase atravessou Lorena como uma lâmina. Ela não sabia exatamente por quê, mas pegou o bebê nos braços. Ele era tão pequeno, tão leve. Seu corpinho estava quente, mas sua pele parecia fina demais. O choro diminuiu um pouco quando ele encontrou um novo colo. Pedro, pois foi assim que ele se apresentou, permaneceu ao lado dela, como se não acreditasse que alguém tivesse aceitado ajudá-los. Lorena respirou fundo. Aquilo não era um problema dela, não era sua responsabilidade. Mas então, se não fosse dela, de quem seria? Lorena segurava o pequeno Benício com um cuidado instintivo, enquanto Pedro caminhava ao seu lado, os braços cruzados, como se ainda não soubesse se poderia confiar nela. O bebê agora estava mais calmo, mas seu corpo pequeno tremia de fome e fraqueza. O que ela estava fazendo? Ela olhou de relance para Regina, a mãe das crianças, ainda encostada no pilar, agora rindo sozinha, o olhar perdido no vazio. O que levaria uma mãe a chegar a esse ponto? Seria vício? Desespero? Ou simplesmente descaso? Lorena sentiu um nó no estômago. Ela não podia simplesmente ir embora e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Vocês já comeram hoje? Perguntou, tentando manter a voz firme. Pedro balançou a cabeça. Não tinha nada pra gente, mas não tem quase nunca, então tudo bem. Tudo bem? Nada naquilo estava bem. Vem comigo, ela disse decidida. Pedro hesitou, mas quando o bebê começou a chorar novamente, ele se apressou para segui-la. Eles caminharam até uma lanchonete simples no mercado. O cheiro de comida quente fez Benício se agitar nos braços dela.
Pedro olhava tudo com uma postura rígida, como se estivesse preparado para ser expulso a qualquer momento. Lorena comprou um prato feito para Pedro e uma mamadeira com leite morno para Benício. Quando ela entregou a mamadeira, o bebê agarrou a mamadeira com desespero, sugando o leite com uma fome voraz. Pedro não tocou no garfo de imediato. "Pode comer", Lorena incentivou. O menino olhou para ela desconfiado. "Não vou ter que pagar depois, né?" Lorena sentiu um aperto no peito. Quantas vezes ele já passara por situações em que a bondade vinha com um preço? "Não, é só comida, Pedro. Pode comer." O garoto não precisava ouvir mais nada. Ele devorou a refeição com uma velocidade que fez Lorena se perguntar há quantos dias não comia direito. Ela observou os dois enquanto a culpa e o dilema começavam a tomar conta de sua mente. "O que eu estou fazendo?" Aquelas crianças tinham uma mãe, por pior que fosse. Ela não era responsável por elas. Não podia simplesmente pegar os dois e levá-los para sua casa como se fossem seus. Mas a alternativa era deixá-los ali, com fome, sozinhos. Pedro terminou de comer e limpou a boca na manga da blusa suja. "Obrigado", disse, olhando diretamente para Lorena. Sua voz ainda era séria, mas havia um brilho diferente em seus olhos. Lorena suspirou e olhou para Benício, agora adormecido nos braços dela. "Vocês moram onde?" Pedro apontou para um beco na lateral do mercado. "A gente fica por ali quando minha mãe some. Às vezes ela volta rápido, às vezes demora." A dor subiu pelo peito de Lorena como uma onda. "Eles não têm um lar." Ela se pegou olhando para Pedro e Benício de um jeito diferente. Algo dentro dela queria protegê-los, queria levá-los para um lugar seguro. Mas isso era certo? Ela não era a mãe deles. Não era família. O que deveria fazer? Denunciá-los à assistência social? Isso poderia significar separá-los para sempre. Levá-los para casa? Isso poderia colocar ela mesma em uma situação complicada. O dilema queimava dentro dela. "Se eu os deixar aqui, o que acontece amanhã? E depois?" Lorena fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Então, tomou uma decisão. Ela olhou para Pedro e disse: "Vamos para minha casa, pelo menos por hoje." Pedro não respondeu de imediato. Mas então, devagar, ele assentiu. E foi assim que tudo começou. A porta do apartamento de Lorena rangeu ao se fechar atrás deles. O ambiente silencioso contrastava com a confusão do mercado. Ali não havia gritos de vendedores, cheiro de fritura ou o peso invisível da indiferença das pessoas que passavam por Pedro e Benício sem enxergá-los. Lorena segurava Benício com firmeza, enquanto Pedro parou no meio da sala, imóvel. Ele escaneava o lugar com os olhos atentos, sem expressar nenhuma emoção clara. Sua postura era rígida, como se estivesse pronto para correr a qualquer momento. "É aqui que você mora?" ele perguntou, sem tirar as mãos dos bolsos. "Sim", Lorena respondeu, tentando manter um tom neutro. "Não é nada grande, mas é confortável." Pedro apenas assentiu, mas não se moveu. Ele estava estudando tudo, como se tentasse entender as regras daquele novo ambiente antes de abaixar a guarda. Benício se mexeu nos braços dela, resmungando. Ele precisava ser trocado, alimentado e colocado para dormir. Lorena caminhou até o sofá e sentou-se, segurando o bebê com delicadeza. "Onde ele pode dormir?" Pedro perguntou de repente. Lorena ergueu os olhos. O tom da pergunta não era de um irmão mais velho, casualmente interessado. Era protetor. Pedro queria ter certeza de que o irmão estaria seguro. "Ele pode ficar no meu quarto por enquanto. Vou improvisar um berço para ele." Pedro franziu o senho, desconfiado. "Você tem filhos?" A pergunta pegou Lorena de surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas fechou novamente. "Não", disse por fim. "Nunca tive." Pedro pareceu considerar essa resposta por um instante. Então, desviou o olhar e cruzou os braços. "Então, por que você está fazendo isso?" O que Lorena poderia dizer? Que olhá-los despertava algo dentro dela que não conseguia ignorar?
que ver Benício faminto e Pedro, segurando todo o peso do mundo nos ombros, fazia com que ela sentisse uma necessidade absurda de protegê-los. Ela apenas suspirou. Porque vocês precisam de ajuda. Pedro desviou o olhar, como se estivesse lutando contra algo dentro de si, mas não respondeu. Lorena se levantou e caminhou até o quarto, improvisando uma cama confortável para Benício com algumas cobertas macias. O bebê se aconchegou ali e logo pegou no sono. Pedro permaneceu em pé na sala, sem demonstrar nenhum sinal de querer se acomodar. Você pode dormir no sofá, Lorena ofereceu. Prefiro ficar acordado. Lorena franziu o senho. Você não precisa fazer isso. Aqui é seguro. Pedro não respondeu, mas também não se moveu. Lorena suspirou. Ela entendia. Para ele, segurança não existia. Ele não podia se dar ao luxo de confiar em adultos, não depois do que provavelmente já passara. Ela apagou a luz do quarto e voltou para a sala. Vou preparar algo para você comer, disse. Pedro apenas assentiu, mantendo-se imóvel, vigiando a porta do quarto como um guardião silencioso. Ele não confia em mim. E no fundo, ele estava certo em não confiar. Lorena acordou com um sobressalto. Havia um som alto, insistente, reverberando pelo apartamento. Batidas na porta. Ela piscou algumas vezes, tentando se situar. O relógio na parede marcava 13h40 da madrugada. A sala estava escura, mas a luz fraca do poste lá fora iluminava a silhueta de Pedro. Ele estava acordado. Ele não dormiu. Lorena se levantou devagar, sentindo o coração acelerar. Quem é? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Pedro não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos na porta. As batidas ficaram mais fortes. Lorena, eu sei que você está aí. Abre essa porcaria de porta. A voz de Regina era arrastada, mas agressiva. Pedro encolheu os ombros instintivamente. Lorena respirou fundo e caminhou até a porta sem destrancar. Vai embora, Regina, tá tarde. Eu quero meus filhos. O coração de Lorena apertou. Você os deixou no mercado. E daí? São meus filhos. Você não pode simplesmente pegá-los e levar para casa como se fossem seus. Lorena olhou para Pedro. Ele estava parado no mesmo lugar, mas os punhos estavam cerrados. Abre essa porta, Lorena, ou eu vou fazer um escândalo. Você quer que os vizinhos chamem a polícia? Lorena hesitou. Se Regina realmente chamasse a polícia, as chances de que eles simplesmente entregassem as crianças de volta para ela eram altas. O sistema ainda protegia a mãe biológica, por pior que fosse a situação. Mas e Pedro? E Benício? Ela se aproximou da porta. Você quer dinheiro, Regina? Houve um momento de silêncio do outro lado. Quero meus filhos. Não, você os abandonou hoje à tarde e agora aparece na minha casa de madrugada. Se você quer levá-los, vai ter que provar que pode cuidar deles. Eu sou a mãe, isso já deveria ser o suficiente. A raiva na voz dela transbordava. Você tá bêbada, Regina. Mais silêncio. Quanto você tem? A voz dela veio, mais baixa agora. Lorena fechou os olhos. Ela sabia, no fundo sempre soube. Eu posso te dar um pouco, mas você vai embora e deixa as crianças em paz esta noite. Pedro se mexeu atrás dela, o olhar chocado. Lorena não o olhou. Ela pegou algumas notas da bolsa e deslizou por baixo da porta. Por alguns segundos, não houve som algum. Então passos se afastando. Lorena soltou o ar lentamente e encostou a testa contra a porta. Pedro a olhava, a expressão tensa. Você comprou a gente? Sua voz era dura, cortante. Lorena olhou para ele exausta. Eu fiz o que precisava para garantir que vocês ficassem aqui esta noite. Pedro engoliu em seco. Ela vai voltar. Lorena sabia que ele estava certo. Ela respirou fundo. Então a gente precisa descobrir o que fazer antes disso. Pedro ficou em silêncio. Depois de um tempo, caminhou até o sofá e deitou-se de lado, sem encará-la. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia ter relaxado um pouco. Lorena apagou a luz e se sentou na cadeira próxima. Ela também não dormiria.
O amanhecer chegou trazendo um silêncio tenso. Lorena não pregou os olhos. Pedro também permaneceu alerta, mas, em algum momento, o cansaço venceu e ele dormiu no sofá. Benício, alheio ao caos que o cercava, dormia profundamente no improvisado ninho de cobertas que Lorena preparara. Ela se levantou da cadeira, sentindo o corpo pesado, como se estivesse carregando um fardo invisível. A noite anterior parecia um borrão em sua mente, mas uma coisa estava clara: Regina voltaria. E da próxima vez, talvez não fosse só pelo dinheiro. O som da campainha ecoou pelo apartamento. Pedro acordou imediatamente, o corpo rígido como um fio prestes a se partir. Lorena engoliu seco e caminhou até a porta. Seu coração martelava no peito. Eu sei que você está aí, Lorena. Abre essa droga de porta. Regina. Lorena fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Pedro, fique aqui. Não abra a porta, não importa o que aconteça. Pedro não respondeu, mas o olhar que lançou a ela dizia tudo. Lorena destrancou a porta e saiu, fechando-a atrás de si. Regina estava encostada no corredor, um cigarro entre os dedos finos e trêmulos. Seus olhos estavam vermelhos, as olheiras fundas. Seu corpo magro parecia ainda mais frágil sob a luz fria da manhã, mas havia algo de feroz nela. Algo que queimava por trás da ressaca e do desespero. Você acha que pode roubar meus filhos? A voz dela era um chiado venenoso. Lorena cruzou os braços, tentando manter a calma. Eu não estou roubando ninguém. Estou tentando garantir que eles tenham comida e um lugar seguro para dormir. Regina soltou uma risada áspera. Seguro? Você acha que esse apartamento muda alguma coisa? Você acha que pode consertar a vida deles? Lorena não respondeu. Eu sou a mãe deles. Você pode brincar de boazinha o quanto quiser, mas nada disso importa. No fim, eles vão voltar para mim. O sistema não ajuda estranhos como você. Você não tem direito nenhum sobre eles. As palavras de Regina eram como facas invisíveis. E a pior parte, ela não estava errada. Lorena sentiu um gosto amargo na boca. O peso da realidade desabou sobre seus ombros. Ela estava bancando a heroína, mas no fim, o que poderia realmente fazer? Você não cuida deles. Lorena tentou manter a voz firme. Pedro tem medo de você. Benício está subnutrido. Isso não é ser mãe. Regina apertou os olhos e avançou um passo, ficando perigosamente próxima. E quem é você para me dizer como ser mãe? Você já teve filhos. Você sabe o que é carregar uma criança no ventre, passar por noites em claro, ter que escolher entre alimentar seu filho ou pagar o aluguel? O silêncio de Lorena foi a resposta. Regina sorriu, um sorriso torto e amargo. É o que eu pensei. Você pode comprar comida para eles, pode dar um colchão quente, mas nunca vai ser mãe deles. Nunca. Lorena sentiu um nó na garganta. Então prove que você pode cuidar deles. Regina riu de novo, mas dessa vez havia algo de perigoso em sua expressão. Você quer guerra, Lorena? Ótimo, vamos ver quem ganha. E com isso, ela se virou e saiu, os saltos dos sapatos batendo no chão frio do corredor. Lorena ficou ali, sentindo o peso das palavras de Regina. Ela queria acreditar que estava fazendo a coisa certa, mas pela primeira vez duvidou de si mesma. Lorena fechou a porta atrás de si, mas a voz de Regina ainda ecoava dentro de sua cabeça. Você nunca vai ser mãe deles, nunca! Ela se encostou na porta, sentindo o peso das palavras da outra mulher se espalhando como veneno. Regina estava errada, não estava? Mas então, por que aquela frase doía tanto? Pedro ainda estava parado no meio da sala, as mãos nos bolsos, o rosto fechado. Benício dormia, alheio à tensão do ambiente. Ela vai voltar, Pedro disse, quebrando o silêncio. Lorena o olhou. Eu sei. O menino desviou o olhar e apertou os lábios. Ela sempre volta. Lorena queria dizer algo que trouxesse segurança, algo que dissipasse aquela névoa escura nos olhos dele, mas não sabia o quê. Porque no fundo ela também estava perdida. Ela caminhou até a cozinha e começou a preparar um café.
O cheiro do pó misturado à água quente se espalhou pelo apartamento. Pedro sentou-se à mesa, observando-a. Lorena olhou para ele e, por um momento, viu outra criança, uma que nunca chegou a conhecer. Ela apertou a alça da caneca, sentindo a lembrança invadir seu peito como uma onda inevitável. Anos antes. O sonho que nunca se concretizou. A sala do consultório tinha cheiro de álcool e papel recém-impresso. Eduardo segurava sua mão com força, mas o aperto não lhe trazia conforto. O exame mostrou uma baixa reserva ovariana. Isso significa que a chance de uma gravidez natural é extremamente pequena. A médica explicou tudo com um tom técnico e impessoal, como se estivesse falando sobre uma estatística qualquer. Mas, para Lorena, aquelas palavras significavam o fim de um sonho. Ela sentiu Eduardo apertar sua mão de novo, mas não olhou para ele. Então não há possibilidade? Sua voz saiu mais fraca do que esperava. A médica hesitou. A possibilidade existe, mas é mínima. A fertilização in vitro poderia ser uma opção, mas o processo pode ser desgastante e caro. Vocês precisariam avaliar se querem seguir esse caminho. Lorena não ouviu mais nada depois disso. Seu peito estava apertado, sua cabeça girava. Ela passou anos se imaginando como mãe, anos construindo aquela ideia dentro de si, e em poucos segundos tudo foi arrancado. Quando saíram do consultório, Eduardo tentou falar alguma coisa, mas ela ergueu a mão. Não agora. Ele respeitou, pelo menos naquele dia. Mas conforme o tempo passou, as diferenças entre eles ficaram mais evidentes. Eduardo queria insistir nos tratamentos, queria buscar todas as possibilidades médicas. Mas Lorena sabia que aquilo só aprofundaria sua dor. Eles brigavam, constantemente. O silêncio entre os dois se tornou mais pesado, o amor se transformou em algo amargo e, no fim, o casamento desmoronou. De volta ao presente, você tá chorando? A voz de Pedro trouxe Lorena de volta à realidade. Ela piscou algumas vezes e percebeu que estava segurando a caneca de café com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Não. Ela limpou os olhos rapidamente. Só me perdi nos pensamentos. Pedro não pareceu convencido, mas não insistiu. Lorena soltou o ar devagar e sentou-se à mesa com ele. Pedro, posso te perguntar uma coisa? Ele deu de ombros. Por que você nunca chora? Pedro arregalou levemente os olhos, surpreso com a pergunta direta. Chorar não resolve nada. Lorena sentiu algo se partir dentro dela. Pedro tinha 11 anos. 11. Mas falava como alguém que já tinha visto e sentido mais do que deveria. Se eu chorar, ela não vai melhorar. Se eu chorar, o Benício não vai parar de sentir fome. Então eu não choro. A lógica dele era cortante, triste. Lorena queria dizer que ele estava errado, que chorar às vezes era necessário. Mas seria justo. Ele teve que aprender a se proteger cedo demais. Você já pensou em como seria sua vida se pudesse escolher? Pedro desviou o olhar. Não faz diferença. A vida é como é. E se fosse diferente? E se você pudesse morar num lugar onde ninguém te fizesse mal, onde você não precisasse se preocupar o tempo todo? Pedro olhou para ela, estudando-a. Isso existe? A pergunta o atingiu como um golpe. Lorena assentiu. Sim, existe. Pedro não respondeu, mas pela primeira vez parecia considerar a ideia. Lorena percebeu algo ali, um pequeno espaço onde a esperança poderia crescer. Mas ela também sabia que esperança, quando destruída, podia machucar mais do que qualquer outra coisa. E se ela não conseguisse protegê-los? E se no fim Regina tivesse razão? Lorena encarava a tela do computador, os dedos pairando sobre o teclado, mas sem digitar nada. Ela já havia pesquisado tudo o que podia sobre guarda temporária, direitos de crianças em situação de risco e os trâmites legais para assumir responsabilidade sobre Pedro e Benício. Mas a cada site que acessava, a realidade se tornava mais dura. O sistema não facilitava nada para quem não fosse parente biológico. E Regina ainda era a mãe deles.
O pensamento a fez cerrar os punhos. A mulher que largava os filhos no mercado e aparecia de madrugada pedindo dinheiro ainda tinha todos os direitos legais. Enquanto isso, ela que havia alimentado, acolhido e protegido aquelas crianças era apenas uma estranha sem qualquer autoridade. Não era justo, mas a vida raramente era. Ela respirou fundo e pegou o telefone. Precisava de orientação oficial. Discou para o número do Conselho Tutelar local. Depois de ser transferida algumas vezes, uma voz feminina a atendeu. Conselho Tutelar, bom dia. Bom dia, meu nome é Lorena Vasconcelos. Eu gostaria de saber como proceder para solicitar a guarda temporária de 2 crianças que estão em situação de risco. Houve uma pausa. A senhora tem algum parentesco com as crianças? Não. O tom da mulher do outro lado da linha mudou ligeiramente. Entendo. Podemos marcar uma conversa com uma de nossas assistentes sociais para que você explique a situação. Mas já adianto que, sem vínculo familiar, as chances de conseguir a guarda são mínimas. Lorena já esperava essa resposta, mas ouvi-la em voz alta fez seu estômago revirar. Quando posso ir? Hoje à tarde às 3. Você pode vir ao posto do conselho no centro da cidade. Estarei lá. Lorena desligou e olhou para Pedro, que estava sentado no sofá, observando-a. Ele não perguntou nada, mas seus olhos diziam que ele queria entender. Vou tentar conseguir a guarda de vocês. Pedro continuou encarando-a, sem esboçar reação. Você acha que vão deixar? Lorena não respondeu. A resposta verdadeira, provavelmente não. O escritório do Conselho Tutelar era pequeno e abafado, com móveis desgastados e pilhas de papéis espalhadas sobre as mesas. Lorena foi conduzida a uma sala onde uma mulher de meia idade, cabelos curtos e óculos na ponta do nariz, a aguardava. Doutora Lorena, certo? Sou Vera Moretti, assistente social. Ela estendeu a mão e Lorena apertou com firmeza. Me chame só de Lorena, por favor. Vera indicou a cadeira à frente de sua mesa. Me conte o que aconteceu. Lorena respirou fundo e começou a narrar tudo. O encontro com Pedro no mercado, o estado de Benício, a forma como Regina apareceu na madrugada pedindo dinheiro em troca dos filhos. A assistente social ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Apenas tomava notas. Quando Lorena terminou, Vera tirou os óculos e massageou a testa. É uma situação delicada. Eu sei. Você realmente quer pedir a guarda temporária? Sim, Vera suspirou. Vou ser muito honesta com você. A legislação brasileira favorece a manutenção da criança com a família biológica sempre que possível. A menos que haja provas concretas de abuso ou negligência severa, o juiz dificilmente concederia a guarda a alguém que não tem parentesco. Lorena engoliu em seco. Mas eles estão sendo negligenciados. Pedro tem medo da mãe. Benício está desnutrido. Isso não conta? Conta, mas precisa ser documentado. Vera pegou uma ficha e começou a preencher. O primeiro passo é abrir um processo de denúncia. O conselho fará uma visita à casa da mãe biológica para avaliar as condições. Se for comprovado que as crianças estão em risco, elas podem ser encaminhadas a um abrigo temporário. Lorena sentiu o estômago afundar. Um abrigo? Sim, mas eles podem acabar separados. Vera assentiu lentamente. É uma possibilidade. Lorena fechou os olhos. Pedro jamais aceitaria isso. Ele cuidava do irmão como se fosse a única coisa no mundo que importava. Existe alguma outra alternativa? Vera hesitou. A única outra possibilidade seria convencer a mãe a assinar um termo de entrega voluntária. Mas, pelo que você me contou, ela parece mais interessada em dinheiro do que em abrir mão da guarda. Lorena sentiu o coração apertar. Então Regina tinha o poder. Mesmo sendo uma mãe negligente, irresponsável e perigosa. A raiva subiu por sua garganta. E se eu conseguir provar que ela não tem condições de cuidar deles? Vera ajustou os óculos. Se houver provas concretas, podemos solicitar uma medida protetiva. Mas a decisão final sempre será do juiz.
Lorena passou a mão pelo rosto. E quanto tempo isso leva? Semanas, talvez meses. O tempo que Pedro e Benício não tinham. Quando Lorena voltou para casa, encontrou Pedro sentado no chão da sala, brincando com um boneco improvisado feito de tampinhas e elásticos. Ele olhou para ela atento. E aí, Lorena se sentou ao lado dele. Vai demorar. Pedro não pareceu surpreso, apenas desviou o olhar. Eles vão colocar a gente num abrigo? A voz dele era baixa. Lorena mordeu o lábio. Eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Pedro ficou em silêncio por um momento, mexendo no boneco. Eu não vou deixar ninguém levar o Benício. Lorena olhou para ele. Eu sei. Pedro engoliu em seco. E se a minha mãe aparecer de novo? E se ela tentar me levar à força? Lorena não sabia a resposta, mas sabia de uma coisa. Ela não deixaria isso acontecer. Ela não vai te levar, Pedro. Eu prometo. Pedro olhou para ela, estudando-a. Então, muito devagar, assentiu. Lorena sabia que aquilo não era confiança total, mas era um começo, e ela usaria cada minuto que tivesse para garantir que aquela promessa fosse cumprida. O toque da campainha ecoou pelo apartamento, interrompendo o fluxo caótico dos pensamentos de Lorena. Pedro, que estava sentado no chão brincando com Benício, ergueu o olhar imediatamente. Seu corpo se enrijeceu. É ela? Ele perguntou, sua voz carregada de tensão. Lorena não respondeu de imediato. Ela sentiu um arrepio na espinha, antecipando que Regina poderia ter voltado mais cedo do que esperava. Mas, ao se aproximar da porta e espiar pelo olho mágico, percebeu que estava errada. Era Eduardo. O choque percorreu seu corpo, fazendo com que ela demorasse um segundo a mais para reagir. O que ele estava fazendo ali? Pedro percebeu sua hesitação. Quem é? Lorena girou a maçaneta e abriu a porta devagar. Eduardo estava exatamente como ela se lembrava. Alto, bem vestido, a barba perfeitamente aparada. Mas algo nos olhos dele parecia diferente. Lorena. O simples som do seu nome vindo da boca dele a transportou para um turbilhão de lembranças. Ela respirou fundo, tentando se recompor. O que você está fazendo aqui? Eduardo apoiou uma mão no batente da porta. Podemos conversar? Lorena hesitou, mas deu um passo para trás, permitindo que ele entrasse. Quando Eduardo atravessou a porta, seus olhos foram direto para Pedro e Benício. Quem são? Ele perguntou, franzindo o senho. Pedro o analisou com desconfiança, sem dizer uma palavra. São os meninos que estou ajudando. Lorena respondeu, cruzando os braços. Eduardo se virou para ela. Ajudando? É isso que estão chamando agora? A implicância no tom dele fez Lorena apertar os lábios. Sim, porque é exatamente isso que estou fazendo. Eduardo balançou a cabeça, exalando um suspiro pesado. Eu soube que você foi ao conselho tutelar. Fiquei sabendo pelo seu irmão. Ele me ligou preocupado. Disse que você está tentando conseguir a guarda de 2 crianças. Lorena estreitou os olhos. Desde quando você e meu irmão conversam? Isso importa? Importa. Eduardo ignorou a pergunta e apontou para Pedro. Você realmente acha que isso é uma boa ideia? Lorena, você sabe que isso não vai acabar bem. E o que exatamente você acha que vai acontecer? Você está se metendo em algo grande demais. Regina pode não ser uma boa mãe, mas a lei está do lado dela. Você pode acabar se machucando nesse processo. Lorena sentiu a raiva crescer dentro dela. E qual seria a alternativa? Fingir que não vi nada? Deixar essas crianças passarem fome e frio? Isso não é responsabilidade sua. As palavras de Eduardo ecoaram no pequeno apartamento. Pedro olhava de um para o outro, absorvendo cada palavra. Talvez não fosse no começo, mas agora é. Lorena rebateu. Eduardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Lorena, seja honesta. Você está fazendo isso por eles ou por você? A pergunta atingiu Lorena como um golpe no estômago. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez você esteja se agarrando a isso porque perdeu a chance de ter filhos. Talvez esteja tentando preencher um vazio.
O sangue de Lorena gelou. Você acha que isso é uma substituição? Eduardo ergueu as mãos em um gesto defensivo. Eu não disse isso. Só estou pedindo que você pense se não está fazendo isso porque precisa sentir que tem um propósito. Lorena sentiu a raiva borbulhar sob sua pele. Você quer saber a verdade, Eduardo? Sim, eu sempre quis ser mãe. E sim, foi uma dor enorme saber que não poderia ser. Mas isso aqui, ela apontou para Pedro e Benício, não tem nada a ver com o que eu perdi. Tem a ver com o que eu posso oferecer. Pedro olhava para ela agora, e havia algo novo em seus olhos. Eu estou aqui porque eles precisam de mim, e porque eu quero estar aqui para eles. Eduardo suspirou, balançando a cabeça. Você sempre foi teimosa, e você sempre quis me dizer o que fazer. O silêncio entre eles se estendeu. Finalmente, Eduardo deu um passo para trás. Você sabe que Regina pode virar isso contra você, não sabe? Eu sei. E você vai continuar mesmo assim? Lorena olhou para Pedro e Benício. Então voltou seu olhar para Eduardo. Sim. Eduardo ficou parado por um momento. Depois, soltou um suspiro cansado. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Ele se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. Lorena ficou ali, com o coração acelerado, enquanto Pedro continuava olhando para ela. Ele hesitou por um segundo, depois perguntou: Você queria ser mãe? Ela olhou para ele e sorriu suavemente. Eu ainda quero. Pedro baixou a cabeça, pensativo. Lorena não disse mais nada, mas pela primeira vez ela sentiu que ele começava a entender. O apartamento estava silencioso demais. Lorena já havia se acostumado com os pequenos ruídos de Pedro se movimentando pela sala ou com os resmungos noturnos de Benício. Mas agora, nada. O silêncio era errado. Quando ela acordou naquela manhã e foi até a sala, o sofá onde Pedro dormia estava vazio. O ninho improvisado de Benício no quarto também. Seu coração pulou no peito. Pedro! Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Nenhuma resposta. A respiração ficou curta. Ela correu até a porta e a encontrou entreaberta. Algo dentro dela gritou. Ela correu escada abaixo descalça, sentindo o pânico se espalhar por seu corpo como veneno. A portaria do prédio estava vazia. Raimundo! Ela gritou pelo porteiro, que apareceu de trás do balcão. O que foi, dona Lorena? As crianças, Pedro e Benício, você os viu saindo? Raimundo franziu o senho. Saíram sim, com a mãe deles. O mundo parou. O quê? Ela apareceu aqui bem cedo, dizendo que estava levando os filhos de volta. Pedro estava estranho, não queria ir, mas ela puxou ele pelo braço. O bebê estava no colo dela. Achei que a senhora já soubesse. Lorena sentiu o chão sumir sob seus pés. Não. Isso não podia estar acontecendo. Ela puxou o celular do bolso com as mãos tremendo e discou o número que já havia pesquisado diversas vezes, mas nunca quis usar. Conselho Tutelar, bom dia. Regina levou as crianças. A voz de Lorena saiu ofegante. Ela veio aqui, pegou os dois e sumiu. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você tem alguma prova de que as crianças estavam em perigo? O quê? Elas estavam machucadas? Alguma evidência de abuso recente? Lorena apertou os olhos com força. Elas estavam em perigo todos os dias em que ficaram com ela. Benício estava desnutrido. Pedro morria de medo dela. Isso não basta? A mulher suspirou. Sabemos que a mãe tem um histórico problemático, mas ela ainda detém a guarda. Sem uma ordem judicial que determine o contrário, não há nada que possamos fazer neste momento. Vocês vão esperar algo acontecer? Esperar que ela machuque um deles? Eu entendo sua frustração, senhora, mas sem um relatório oficial ou uma denúncia anterior formalizada, o sistema protege a mãe biológica. A raiva e o desespero se misturaram dentro de Lorena, formando uma tempestade sufocante. Então o sistema está falhando. O silêncio do outro lado confirmou o que ela já sabia. O sistema falhava, todos os dias. Podemos enviar uma equipe para verificar a situação, mas sem um motivo concreto para a intervenção, será apenas uma visita de rotina. Visita de rotina.
como se Regina fosse uma mãe comum, como se aquela situação pudesse ser resolvida com burocracia. Lorena desligou o telefone sem dizer mais nada. Ela não podia aceitar aquilo. Não ia aceitar. Lorena dirigiu pela cidade sem rumo fixo, o coração martelando no peito. Tentou lembrar de qualquer detalhe, qualquer informação que Pedro pudesse ter mencionado sobre onde moravam antes. Ela foi até o mercado, onde os encontrou pela primeira vez. Nada. Perguntou aos vendedores, às pessoas que trabalhavam ali diariamente. Regina, magra, cabelo desgrenhado, ela vem aqui às vezes, mas nunca fica muito tempo. Ela aparece quando está precisando de dinheiro, depois some. Já vi ela dormir perto da rodoviária, mas faz tempo. Cada resposta era um golpe no peito. O tempo estava passando, e ela não fazia ideia de onde procurar. Ela tentou ligar para o conselho tutelar novamente, implorar por qualquer recurso, mas recebeu a mesma resposta fria. A mãe ainda tinha os direitos. Lorena sentiu a impotência como um peso esmagador. E se nunca mais os visse? E se Pedro e Benício desaparecessem como tantas outras crianças que caíam pelas rachaduras do sistema? Não. Ela não podia deixar isso acontecer. Foi só no fim da tarde, depois de incontáveis telefonemas e buscas sem resultado, que recebeu uma ligação inesperada. Lorena? A voz era de Vera Moretti, a assistente social com quem conversara dias antes. Sim, alguma notícia? Recebemos uma denúncia anônima sobre crianças em situação de risco. O endereço registrado é de um prédio abandonado na Zona Oeste. Lorena sentiu a respiração falhar. Pode ser eles. Talvez, mas não podemos agir sem um mandado. Estamos tentando contato com um juiz para conseguir autorização para visita assistida. Lorena fechou os olhos. Mais burocracia. Mais espera. E se eu for até lá? Não é seguro. Se Regina perceber que está sendo vigiada, pode fugir novamente. Mas esperar não era uma opção. Obrigada, Vera. Ela desligou antes que a mulher pudesse protestar. Ela já sabia o que precisava fazer. O sol estava se pondo quando Lorena estacionou o carro perto do endereço fornecido. O prédio era um antigo conjunto habitacional, agora em ruínas. Janelas quebradas, pichações nas paredes, lixo espalhado pela entrada. Ela sentiu um arrepio. Esse era o lar de Pedro e Benício? Ela se aproximou devagar, o coração acelerado, e então ouviu um choro abafado. Benício. O som vinha de um dos apartamentos do térreo. Ela segurou a respiração e caminhou até a porta entreaberta. Dentro do pequeno espaço escuro, Regina estava sentada no chão, segurando uma garrafa. Pedro estava encolhido ao lado do irmão, tentando fazê-lo parar de chorar. Regina ergueu os olhos injetados para Lorena e soltou uma risada sem humor. Sabia que você viria. Lorena ignorou a provocação. Eles não podem ficar aqui. Regina deu de ombros. Não é problema seu. É sim. Regina se levantou, os olhos faiscando. Você acha que pode me substituir? Acha que pode simplesmente pegar meus filhos e fazer de conta que eu não existo? Eu só quero que eles tenham uma chance. Regina balançou a cabeça rindo. Você nunca vai conseguir. O sistema está do meu lado. Eles são meus. E você é só uma mulher sozinha que acha que pode mudar o mundo. Lorena engoliu a raiva e deu um passo à frente. Então me prove que você pode cuidar deles. Regina ficou em silêncio. E naquele momento, Lorena soube. Ela não podia. E no fundo, Regina também sabia disso. Mas a batalha estava longe de acabar. O silêncio dentro do prédio abandonado era pesado. O cheiro de mofo e álcool impregnava o ar. E cada pequeno ruído parecia amplificado pelo desespero crescente dentro de Lorena. Regina estava ali, encarando-a com olhos vermelhos, os lábios curvados em um sorriso debochado, como se aquilo fosse um jogo. Mas não era. Pedro segurava Benício nos braços, os olhos arregalados, observando cada movimento entre as duas mulheres. Onde eles deveriam estar? Lorena perguntou, a voz baixa, mas carregada de tensão. Regina deu de ombros, levando a garrafa aos lábios. Aqui mesmo, mas mudei de ideia.
O estômago de Lorena afundou. O que você fez? Regina soltou uma risada. Você acha que eu sou burra, Lorena? Que eu ia deixar você me tirar meus filhos assim? Lorena avançou um passo, a raiva crescendo dentro dela. Aonde você os levou? Regina estreitou os olhos, avaliando-a. E se eu não quiser dizer, você vai fazer o quê? Chamar a polícia? Sabe o que eles vão fazer? Vão me perguntar se as crianças estão comigo e quando eu disser que sim, vão me desejar um bom dia. Lorena sentiu a impotência sufocar sua garganta. Pedro apertou os braços ao redor do irmão, como se temesse que Regina voltasse para pegá-los a qualquer momento. Mas algo no rosto da mulher estava errado. Ela estava blefando. Você não está mais com eles, está? Lorena arriscou. Regina piscou, surpresa pela rapidez da dedução. Lorena sentiu o coração acelerar. O que você fez, Regina? Onde eles estão? O sorriso da mulher desapareceu e ela olhou para o lado, inquieta. Eu fiz o que tinha que fazer. A resposta gelou o sangue de Lorena. Ela se inclinou para a frente, o olhar fixo no de Regina. Me diz onde eles estão. Regina mordeu o lábio, como se estivesse lutando internamente. Então, revirou os olhos. Deixei eles com um amigo, um cara que devia-me um favor. Que amigo? Regina se virou para ela, irritada. Por que você se importa tanto? Não são seus filhos? Por que você não se importa o suficiente? O grito de Lorena ecoou pelas paredes vazias. Ela nunca foi uma pessoa de perder o controle. Mas naquele momento era impossível conter a explosão de sentimentos. Pedro olhava fixamente para ela, como se estivesse vendo algo novo, algo que talvez não esperasse. Regina cruzou os braços. Eu os deixei com um cara chamado Russo. Ele cuida de uns lugares pela cidade. Disse que ficaria de olho neles para mim. Lorena sentiu a náusea subir. Ela já ouvira falar desse nome antes. Russo não era alguém confiável. Se Regina os entregou a ele, eles estavam em perigo. Ela não podia perder mais tempo. Se algo acontecer a eles, Regina, eu juro que você vai se arrepender. Regina riu, mas dessa vez havia algo nervoso em seu tom. Boa sorte, heroína. Lorena não esperou mais. Ela se virou para Pedro. Vamos. O menino não hesitou. Segurou Benício com mais força e seguiu Lorena para fora daquele prédio, caindo aos pedaços. Eles tinham um destino agora, e não havia tempo a perder. Lorena dirigia com os dedos apertados no volante, a mente girando em possibilidades aterrorizantes. Ela sabia quem era Russo. Ele era um intermediário de pequenos esquemas na cidade, agiota, atravessador, alguém que lucrava em cima do desespero dos outros. Não era um homem violento, mas não tinha escrúpulos. Se Regina realmente deixar as crianças com ele, era impossível saber o que ele faria. Pedro estava no banco do passageiro, segurando Benício, que dormia exausto. Ele é perigoso? Pedro perguntou a voz baixa. Lorena não mentiria para ele. Sim. Pedro apertou os lábios e olhou pela janela. E se ele não quiser devolver eles? Lorena manteve os olhos na estrada. Ele vai querer dinheiro. Pessoas como ele sempre querem dinheiro. Pedro soltou um suspiro longo. Mas a minha mãe não tem dinheiro. Eu sei, mas eu tenho. O menino a olhou surpreso. Você vai pagar para pegar eles de volta? Lorena apertou o volante. Se for preciso. Pedro não disse nada, mas Lorena percebeu algo em sua expressão. Talvez pela primeira vez, ele acreditasse que alguém lutaria por eles. O bar ficava em uma rua suja, na periferia da cidade. A fachada desgastada e as janelas escuras davam ao local um ar intimidador. Lorena parou o carro e respirou fundo. Pedro olhava fixamente para o prédio. Quer que eu fique no carro? Lorena olhou para ele e balançou a cabeça. Quero que você fique perto. Eles entraram. O cheiro de cigarro e álcool impregnava o ambiente. Homens encostados no balcão falavam em tons baixos, e uma música ruim tocava em um rádio antigo. No fundo do bar, sentado a uma mesa, estava Russo. Ele era um homem robusto,
de pele marcada pelo tempo e olhos pequenos e astutos. Quando viu Lorena se aproximar, sorriu, mas não se levantou. Ora, ora, Regina mandou reforço? Lorena cruzou os braços. Onde estão as crianças? Russo pegou um palito de dente e o girou entre os lábios. Seguros, pelo menos por enquanto. Lorena sentiu o estômago revirar. Eu quero eles agora. Russo riu. E eu quero muitas coisas, moça. Mas a vida não funciona assim. Pedro se mexeu ao lado dela, inquieto. Lorena não piscou. Quanto? Russo ergueu as sobrancelhas. Quanto o quê? Quanto você quer para me entregar eles agora? O homem ficou em silêncio por um momento, analisando-a. Então sorriu de lado. Regina realmente não te avisou, não é? Avisou sobre o quê? Russo se inclinou para a frente. Ela já me pagou. A informação caiu como uma bomba. Pagou? Com o quê? O sorriso de Russo ficou mais largo. Você não quer saber. Lorena sentiu o sangue gelar. Pedro deu um passo à frente, o corpo tenso. Você não pode ficar com eles. Lorena disse, sua voz firme. Posso sim, até alguém me dar um motivo bom o suficiente para devolver. Lorena cerrou os punhos. Se algo acontecer com eles, você vai se arrepender. Russo riu. Já ouvi isso antes, mas eu sou um cara razoável. Então vamos fazer um acordo. Lorena estreitou os olhos. Que tipo de acordo? Você me dá algo que valha a pena, e eu devolvo as crianças. Lorena sentiu o peito apertar. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer, e estava disposta a pagar qualquer preço. O olhar de Russo era um misto de provocação e desprezo. Ele sabia que tinha o controle da situação, e isso o divertia. Lorena sentia a respiração curta, o peito apertado, com a urgência da situação. Pedro estava ao seu lado, os punhos cerrados, mas ela podia sentir o leve tremor em seu corpo. Ele também sabia que o tempo estava se esgotando. Quero vê-los agora. Lorena manteve a voz firme. Russo riu baixo, balançando a cabeça. Você tem coragem, eu admito. Mas coragem não vale nada sem dinheiro. Lorena puxou a bolsa e tirou o que tinha, um maço de notas. Isso deve bastar. Russo pegou as cédulas e contou lentamente, como se estivesse se divertindo com a situação. Bonito, mas não é o suficiente. Lorena sentiu o sangue ferver. Então o que você quer? Russo se inclinou na cadeira, os olhos escuros avaliando-a. Você parece ser uma mulher esperta. Talvez a gente possa negociar outra coisa. O nojo subiu pela garganta de Lorena. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Pedro deu um passo à frente, a mandíbula trincada. Onde eles estão? O garoto rosnou. Russo levantou a mão, rindo. Calma, moleque. Eu não sou um monstro. Ele acenou com a cabeça para um homem próximo que saiu pelos fundos do bar. Lorena segurou o ar. Os segundos pareceram horas. Então passos ecoaram no corredor. E lá estavam eles. Benício foi carregado para dentro, os pequenos braços caídos, o corpo magro demais. Seu rostinho estava sujo, os olhos semicerrados, como se estivesse sem forças até para chorar. Pedro soltou um suspiro estrangulado e avançou antes mesmo que Lorena pudesse reagir. Ele pegou o bebê nos braços, segurando-o com um cuidado desesperado. Benício! O bebê não reagiu de imediato. Lorena sentiu um frio na espinha. Ela correu até Pedro, tocando o rostinho de Benício. Sua pele estava quente demais. Febre. Ela se virou para Russo. O que fizeram com ele? O homem apenas deu de ombros. Nada. Ele só não se adaptou bem ao novo lar. A raiva explodiu dentro dela. Você é um desgraçado. Russo riu. E você é uma mulher que fala demais. Agora pega os garotos e some daqui antes que eu mude de ideia. Lorena não perdeu tempo. Ela pegou Pedro pelo braço e praticamente correu para fora do bar. O caminho até o hospital foi um borrão. Lorena dirigia como se sua vida dependesse daquilo. Pedro estava no banco de trás, segurando Benício e murmurando palavras baixas para ele, como se tentasse mantê-lo acordado. Fica comigo, Benício. Você vai ficar bem. Eu prometo. O bebê soltou um gemido fraco, mas não abriu os olhos. Lorena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos.
Ela falhou. Ela deveria ter feito mais. Quando chegaram ao hospital, ela estacionou o carro bruscamente e saiu correndo com Pedro ao seu lado. A recepção estava movimentada, mas quando os enfermeiros viram o estado de Benício, agiram rápido. Ele está com febre alta, está desidratado, precisamos interná-lo imediatamente. Lorena assentiu, incapaz de falar. Pedro segurava sua mão com força, os olhos fixos na maca, onde os enfermeiros colocaram o irmão. Eu posso ficar com ele? Pedro perguntou, a voz tremendo. O enfermeiro olhou para Lorena. Você é responsável por eles? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Ela deveria ser, ela queria ser. Sim. Sua voz saiu firme, mesmo que o medo tentasse sufocá-la. O enfermeiro assentiu. Então venha. As horas seguintes foram intermináveis. Benício foi colocado no soro, examinado e monitorado por médicos. Ele estava fraco, mas estável. Pedro não saiu do lado do irmão por um segundo sequer. Lorena observava os dois, o peito pesado, com a certeza absoluta de que não podia mais permitir que aquilo acontecesse. Ela tentou seguir as regras, tentou respeitar o sistema. Mas o sistema falhou, e se o sistema falhava, então ela teria que lutar por conta própria. Ela puxou o celular do bolso e discou um número. Vera? A assistente social atendeu com a voz cansada. Lorena, o que houve? Benício está no hospital. Pedro também está debilitado. Eu quero entrar com um pedido imediato de guarda. Houve um silêncio do outro lado. Então Vera respondeu. Você tem provas? Lorena olhou para a maca, para o bebê ligado aos aparelhos. Tenho. E não vou parar até conseguir isso. Ela desligou e respirou fundo. A guerra estava só começando. Lorena nunca se sentiu tão exausta. Nos primeiros dias após conseguir a guarda provisória de Pedro e Benício, ela descobriu que a maternidade não era apenas sobre amor e proteção. Era sobre noites em claro, preocupação constante e um medo sufocante de não ser boa o suficiente. Benício ainda estava em recuperação. A desnutrição e a febre o haviam enfraquecido e os médicos recomendaram uma dieta especial, além de acompanhamento regular. Ele acordava várias vezes à noite, chorando, e Lorena mal dormia, atenta a qualquer sinal de piora. Pedro, por outro lado, era um desafio diferente. Ele não rejeitava Lorena, mas também não demonstrava proximidade. Havia um muro invisível ao seu redor, construído por anos de abandono e desconfiança. Ele fazia o que era pedido, mas sem o calor que uma criança daquela idade deveria ter. Não pedia nada, não reclamava de nada, aceitava a comida, tomava banho quando ela mandava e dormia quando lhe era dito para dormir. Mas nunca se permitia parecer confortável, e aquilo machucava Lorena mais do que qualquer coisa. O despertador tocou, mas Lorena já estava acordada. Benício havia chorado de madrugada, e ela levou quase uma hora para fazê-lo dormir novamente. Agora, o bebê ressonava baixinho no berço improvisado ao lado de sua cama. Ela se levantou com cuidado e foi até a cozinha preparar o café da manhã. Pedro já estava sentado à mesa quando ela entrou, os olhos baixos, brincando com uma colher. Lorena olhou para ele por um instante antes de pegar o leite do armário. Dormiu bem? Ela perguntou. Pedro deu de ombros. Sim, quer pão ou cereal? O que tiver. Ela se forçou a não suspirar. Pedro nunca dizia o que queria, nunca expressava uma preferência. Era como se tivesse aprendido a não esperar nada do mundo. Lorena colocou um prato com pão na mesa e serviu um copo de leite para ele. Pedro pegou o pão, mas não começou a comer. O que foi? Ele hesitou por um segundo antes de perguntar. Se minha mãe voltar, você vai dar a gente de volta? O coração de Lorena apertou. Ela se sentou ao lado dele, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu vou fazer de tudo para que vocês fiquem aqui. Pedro franziu o senho. Mas se ela aparecer? Se ela pedir para a gente voltar? Lorena engoliu em seco. Ela não pode simplesmente aparecer e levar vocês. Agora vocês estão sob minha guarda.
Pedro abaixou os olhos para o pão, pensativo. Então quer dizer que você pode fazer a mesma coisa? Lorena piscou, surpresa. O quê? Pedro apertou os punhos sobre a mesa. Se você quiser se livrar da gente, também pode, né? O estômago de Lorena afundou. Pedro, eu não quero me livrar de vocês. Minha mãe também dizia isso, até um dia decidir que não queria mais. Lorena sentiu um nó na garganta. Pedro não estava sendo cruel. Ele estava sendo honesto, e ele tinha razão em ter medo. Ela não discutiu, não tentou convencê-lo. Apenas pegou sua mão e disse: eu sei que você não acredita em mim ainda, mas eu vou provar que estou aqui para ficar. Pedro ficou em silêncio, mas depois de um tempo começou a comer o pão, e por enquanto isso era o suficiente. Os dias seguintes foram uma batalha constante. Benício precisava de acompanhamento médico frequente. Ele não estava acostumado a uma rotina estável e chorava muito, estranhando o ambiente novo. Lorena passou horas tentando confortá-lo, muitas vezes exausta e sem saber o que fazer. Pedro, por outro lado, continuava distante. Ia para a escola, voltava, fazia o dever de casa sem que ela precisasse pedir. Mas havia uma frieza em seus gestos, uma barreira que ele não permitia que ninguém ultrapassasse. Lorena tentava não pressioná-lo, mas às vezes doía. Na terceira noite consecutiva, sem dormir direito, ela se sentou na sala com uma xícara de café, os olhos ardendo de cansaço. Pedro apareceu na porta, observando-a em silêncio. Você está cansada. Ela sorriu, cansada demais para negar. Estou, mas faz parte, não é? Pedro franziu o senho. Minha mãe dizia isso também. Mas depois começou a nos evitar. Disse que a gente dava trabalho demais. Lorena olhou para ele, sentindo o coração apertar novamente. Isso nunca vai acontecer aqui. Pedro desviou o olhar. Todo mundo cansa uma hora ou outra. Ela quis argumentar, quis dizer que ele estava errado, mas sabia que palavras não bastavam. Ela precisaria mostrar, todos os dias, até ele acreditar. Uma semana depois, algo mudou. Pedro estava sentado no chão da sala, brincando com Benício. O bebê estava mais forte agora, rindo mais, se movendo melhor. Lorena os observava da cozinha, sentindo um calor suave no peito. Então aconteceu. Pedro ergueu os olhos e a olhou diretamente. Ele gosta de você. Lorena sorriu. E você? Pedro hesitou. Então deu de ombros. Mas pela primeira vez havia um pequeno sorriso ali, e para Lorena, aquele era o começo de algo real. Lorena não esperava vê-lo de novo. Era um sábado à tarde, quando a campainha tocou. Benício dormia no berço improvisado ao lado do sofá, e Pedro estava na mesa, rabiscando algo em um caderno velho. O tempo estava mais calmo naquela semana, sem visitas de Regina, sem chamadas de assistentes sociais, sem batalhas legais imediatas para travar. Mas ao abrir a porta e encontrar Eduardo parado ali, Lorena sentiu como se algo dentro dela tivesse sido jogado para o passado. Ele estava do mesmo jeito de sempre. A barba impecável, a roupa alinhada, o perfume discreto. Era como se o tempo tivesse sido gentil com ele, enquanto ela sentia o peso dos últimos meses afundando seus ombros. Lorena. Eduardo sorriu, como se não tivesse sido ele a se despedir da última vez. Ela cruzou os braços desconfiada. O que você está fazendo aqui? Pedro se virou ligeiramente para observar a cena da mesa. Seu olhar era avaliador, sempre atento a qualquer ameaça. Eduardo seguiu o olhar dela e por um instante pareceu incomodado com a presença de Pedro. Posso entrar? Lorena hesitou. Então suspirou e abriu mais a porta, se afastando para deixá-lo passar. Eduardo entrou e analisou o pequeno apartamento com um olhar curioso. Então é aqui que você mora agora? Ela fechou a porta e se virou para ele. Sim, é diferente. Havia algo no tom dele que a irritou. O que você quer, Eduardo? Ele colocou as mãos nos bolsos e deu de ombros. Eu queria saber como você está. Fiquei sabendo da sua nova vida.
Ele olhou para Pedro novamente, que não tirava os olhos do caderno, mas ouvia tudo atentamente. Não achei que você fosse se envolver com algo assim. Lorena cruzou os braços. Algo assim? Eduardo ergueu uma sobrancelha. Crianças, responsabilidades. Você nunca quis isso antes. A raiva subiu quente pelo peito dela. Não foi isso que aconteceu, e você sabe disso. Eduardo suspirou. Eu só fiquei surpreso. A gente passou anos tentando, e agora de repente você tem uma família. O tom dele era suave, quase nostálgico, e aquilo a irritou ainda mais. Isso aqui não tem nada a ver com o que aconteceu entre nós. Não. Ele a olhou com aqueles olhos castanhos que um dia fizeram seu coração acelerar. Porque parece que você encontrou exatamente o que queria. Só demorou um pouco para perceber. Lorena apertou os punhos. Se você veio aqui só para questionar minhas escolhas, pode ir embora. Eduardo levantou as mãos em rendição. Calma, eu não vim brigar. Só queria ver você. Ela riu sem humor. Ver como eu estou ou tentar me convencer de que estou errada? Ele desviou o olhar por um segundo, depois suspirou. Talvez um pouco dos dois. Pedro fechou o caderno com um estalo e se levantou. Vou ver o Benício. Ele saiu para o quarto, mas Lorena sabia que ainda estava ouvindo. Eduardo observou o menino sair e esfregou a nuca. Ele não gosta de mim. Ele não confia em estranhos. Eduardo sorriu de lado. Então eu sou um estranho agora? Lorena sentiu uma pontada no peito. Sim, ele não escondeu a decepção. E se a gente pudesse tentar de novo? A pergunta ficou no ar entre eles. Lorena piscou, atordoada. O quê? Eduardo enfiou as mãos nos bolsos, tenso. Agora que você tem sua família, talvez possamos tentar de novo. Você queria filhos, eu queria um casamento sólido. Agora você tem os dois. Por que não podemos recomeçar? Lorena soltou uma risada, mas não havia humor nela. Você realmente acha que pode aparecer aqui depois de tudo e simplesmente me oferecer um recomeço? Ele não recuou. Por que não? Ela balançou a cabeça. Porque eu não sou mais aquela Lorena. Ele ficou em silêncio. E foi nesse momento que Lorena percebeu que ele realmente acreditava que ela aceitaria. Eduardo não mudou. Ele ainda via o mundo como algo que ele podia moldar ao seu gosto. Mas ela mudou. Ela não queria voltar a ser a mulher que vivia tentando se encaixar em um molde que nunca foi feito para ela. Você foi uma parte importante da minha vida, Eduardo, mas essa parte acabou. Ele piscou, surpreso com a firmeza dela. Você tem certeza? Ela olhou para o corredor onde Pedro tinha desaparecido e depois voltou para Eduardo. Tenho. Ele abriu a boca para dizer algo, mas desistiu. Por fim, apenas assentiu. Então, eu espero que você saiba o que está fazendo. Ela sorriu. Dessa vez eu sei. Eduardo a olhou por mais alguns segundos e então deu um passo para trás. Adeus, Lorena. Ele se virou e saiu. Lorena fechou a porta e soltou um longo suspiro. Pedro apareceu no corredor. Ele foi embora? Ela assentiu. Pedro a observou por um instante. Você vai sentir falta dele? Ela pensou por um momento e então sorriu suavemente. Não. Pedro não disse nada, mas ela percebeu que ele relaxou um pouco. E então, sem aviso, ele pegou seu caderno e voltou a rabiscar, como se tudo estivesse no lugar certo. E pela primeira vez, Lorena sentiu que realmente estava. O cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar quando Lorena recuou alguns passos e observou o pequeno cômodo que até pouco tempo atrás era apenas um quartinho de despejo. Agora, as paredes tinham uma nova cor, um tom de azul claro que ela mesma havia escolhido. A antiga estante foi lixada e pintada de branco, pronta para acomodar materiais de artesanato. O espaço não estava perfeito, ainda havia caixas empilhadas nos cantos, pincéis espalhados sobre a mesa improvisada e um leve resquício de poeira teimando em alguns cantos. Mas era um começo. Ela respirou fundo, sentindo algo dentro dela se agitar, uma mistura de excitação e medo. Ela estava realmente fazendo isso.
Pedro entrou no cômodo devagar, observando tudo com curiosidade. Ele franziu o senho ao ver as tintas, os pedaços de tecido e a pilha de madeira que Lorena havia trazido. "O que é isso?" Lorena sorriu, limpando as mãos sujas de tinta no jeans velho. "É o meu novo projeto." Pedro olhou ao redor novamente, ainda parecendo confuso. "Você vai vender tinta?" Ela riu. "Não, eu vou fazer brinquedos." Pedro piscou, surpreso. "Brinquedos?" Ela assentiu e pegou um dos pedaços de madeira da mesa. "Quando eu era criança, meu avô tinha um pequeno ateliê. Ele esculpia brinquedos à mão, pintava e vendia na feira da cidade. Eu passava horas vendo ele trabalhar. Sempre quis fazer isso, mas a vida foi me levando para outros caminhos." Pedro continuou encarando-a, como se tentasse entender o que aquilo significava. "E por que você quer fazer isso agora?" Ela hesitou. Então, olhou ao redor. "Porque agora eu sei para quem quero fazer esses brinquedos." Pedro desviou o olhar, fingindo desinteresse. Mas ela viu o canto de sua boca se erguer levemente. Naquela noite, depois que Benício dormiu e Pedro se deitou no sofá, Lorena acendeu uma luminária na mesinha do ateliê improvisado e começou a trabalhar. Ela pegou pedaços de madeira, lápis, cola e tinta. Seus dedos, antes acostumados apenas ao teclado do computador e à rotina da editora, agora tocavam ferramentas de forma hesitante. Ela lixou, cortou, esculpiu. Cada movimento a fazia se lembrar do passado. Do avô, sentado no banquinho de madeira, os olhos gentis brilhando sob a luz amarela do ateliê, esculpindo bonecos e carrinhos de madeira. Do som do pincel deslizando sobre a tinta fresca. Do cheiro de verniz que pairava no ar. Ela sorriu, sentindo uma sensação de pertencimento que há muito não experimentava. Quando terminou, pegou o pequeno brinquedo nas mãos e observou sua criação. Era um boneco simples, esculpido em madeira clara. Mas para ela, era muito mais do que isso, era um recomeço. Na manhã seguinte, Pedro acordou e encontrou o boneco de madeira em cima da mesa da cozinha. Ele pegou o brinquedo e o virou nas mãos, analisando cada detalhe. "Você fez isso?" ele perguntou, sem olhar para Lorena. Ela assentiu enquanto colocava café na xícara. "Fiz, não é grande coisa, mas parece com o Benício." Lorena piscou. Pedro apontou para os pequenos traços no rosto do boneco. "O cabelo dele é igual ao do Benício, e a boca também." Lorena sorriu. "Talvez eu tenha me inspirado um pouco." Pedro ficou em silêncio por um momento, segurando o brinquedo. Então, para a surpresa de Lorena, ele guardou o boneco no bolso. "Você vai fazer mais?" ele perguntou, a voz casual, como se não quisesse demonstrar interesse. "Vou tentar." Pedro assentiu lentamente e então saiu para a escola, o boneco ainda no bolso. Lorena ficou parada ali, observando a porta pela qual ele saíra, e pela primeira vez sentiu que talvez estivesse quebrando aquela barreira. Os dias seguintes foram tomados por rabiscos de esboços, compras de materiais e pesquisas sobre como melhorar suas criações. Lorena percebeu que cada brinquedo que fazia tinha um propósito. Ela fez um carrinho de madeira resistente, pensando naqueles que Pedro nunca teve. Criou um móbile colorido para o berço de Benício, para que ele tivesse algo bonito para olhar antes de dormir. E sem perceber, seu pequeno ateliê começou a se transformar. Ela postou algumas fotos dos brinquedos nas redes sociais, sem grandes expectativas. Mas em poucos dias, recebeu mensagens de pessoas interessadas. "Você vende essas peças? Meu filho adoraria um desses. Como faço para encomendar?" Lorena piscou para as mensagens surpresa. Ela não esperava que houvesse interesse tão rápido, mas então percebeu. Talvez isso pudesse ser mais do que um projeto pessoal. Talvez isso fosse de fato um novo começo. Na noite seguinte, Lorena estava concentrada, pintando detalhes em uma nova peça, quando sentiu alguém observá-la. Ela levantou os olhos e viu Pedro parado na porta, os braços cruzados. "Você está gostando disso, né?" Ela sorriu. "Sim, muito." Pedro hesitou. Então entrou no ateliê e pegou um pedaço de madeira da mesa.
Posso tentar? Lorena piscou, surpresa. Claro. Ela lhe entregou uma lixa e mostrou como começar. Pedro pegou a peça e começou a alisar a superfície, com movimentos cuidadosos. Você não vai reclamar se eu errar? Ele perguntou. Não. Errar faz parte do aprendizado. Pedro não respondeu. Mas pela primeira vez, Lorena viu algo diferente nele. Não era só interesse pelo brinquedo, era confiança. Ele estava baixando a guarda, e para Lorena, isso era mais valioso do que qualquer brinquedo que pudesse criar. Lorena estava terminando de organizar algumas peças no ateliê quando ouviu a campainha tocar. Pedro, que estava sentado no chão lixando um pedaço de madeira, parou imediatamente. Seus ombros ficaram tensos e ele olhou para a porta com um olhar que Lorena já conhecia bem. Desconfiança, medo. Ela limpou as mãos no avental e caminhou até a entrada. Seu coração já martelava no peito antes mesmo de espiar pelo olho mágico. E então ela viu. Regina. Lorena fechou os olhos por um segundo, como se pudesse afastar a realidade com um simples piscar. Mas quando abriu de novo, a mulher ainda estava ali, mexendo ansiosamente no zíper da jaqueta surrada, os olhos fundos, mas mais alertas do que da última vez. Pedro já sabia. Ele se levantou rapidamente e pegou Benício no colo, segurando-o com força. É ela, não é? Sua voz saiu quase num sussurro. Lorena assentiu, apertando o maxilar. Pedro recuou alguns passos instintivamente. Ela veio pegar a gente. Lorena sentiu um nó apertado no peito. Isso não vai acontecer. Mas ela sabia que não era tão simples assim, porque Regina ainda era a mãe biológica deles. E gostasse ou não, o sistema ainda dava a ela o benefício da dúvida. Lorena abriu a porta, mas não se afastou para deixar Regina entrar. A mulher sorriu de lado. Não vai me convidar para entrar? Lorena cruzou os braços. O que você quer, Regina? Regina suspirou dramaticamente. Eu vim ver os meus filhos. Lorena não respondeu imediatamente. Ela observou Regina com cuidado. A aparência dela estava diferente. As roupas estavam limpas, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. E não havia o cheiro de álcool que costumava acompanhá-la. Mas seus olhos ainda tinham aquela sombra inquietante, aquele olhar de alguém que sabia exatamente quais palavras usar. Você os quer de volta agora? Depois de tudo? Lorena manteve a voz firme. Regina estalou a língua. Eu sei que cometi erros, mas estou tentando me recuperar. Estou indo a reuniões, consegui um emprego, estou mudando. Lorena sentiu a onda de raiva se misturar ao medo. Você não pode simplesmente aparecer e achar que pode pegar os meninos de volta porque agora decidiu que está pronta. Regina inclinou a cabeça, o sorriso desaparecendo. Eu sou a mãe deles, Lorena. Isso nunca mudou. Você os abandonou e estou tentando consertar isso. Regina rebateu, a voz subindo. Ou você acha que é melhor do que eu, só porque tem uma casa bonitinha e dá comida para eles? Lorena não recuou. Eu sou melhor do que você porque eu fiquei. Houve um silêncio pesado entre as duas. Regina desviou o olhar por um instante, mas logo se recuperou. Eu vou entrar com um pedido para reaver a guarda. As palavras fizeram o chão sumir sob os pés de Lorena. O quê? Regina ergueu o queixo. Você achou que isso ia durar para sempre? Que podia simplesmente roubar meus filhos e ficar por isso mesmo? Eu tenho meus direitos e agora que estou me recuperando, vou lutar por eles. Lorena sentiu a raiva ferver dentro dela. Você não quer esses meninos, Regina. Você quer provar um ponto. Regina riu. E você quer o quê? Se sentir uma heroína, a boa samaritana que salva crianças perdidas? Você nunca vai ser mãe deles de verdade. Você não pode substituir o que eu sou. Lorena engoliu em seco. Você não pode machucá-los de novo. Regina olhou diretamente para ela. A gente vai ver. Ela se virou e desceu as escadas, desaparecendo na rua. Lorena fechou a porta e se encostou contra ela, sentindo o peso esmagador daquela ameaça. Quando se virou,
Viu Pedro parado ali, os olhos arregalados. Ele já sabia o que aquilo significava e ele estava com medo. Aquela noite foi silenciosa. Benício dormia profundamente, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Pedro, por outro lado, não disse uma palavra. Ele apenas se sentou no sofá, segurando o boneco de madeira que Lorena fizera para ele, girando-o entre os dedos. Lorena se sentou ao lado dele. "Ela vai levar a gente?" ele perguntou, sem olhar para ela. A voz dele era baixa, quase apagada. Lorena sentiu o coração apertar. "Eu não vou deixar isso acontecer." Pedro soltou um riso sem humor. "Você não pode prometer isso." Lorena virou o rosto para ele. "Posso e vou." Pedro finalmente a olhou. "O sistema sempre fica do lado da mãe. Você mesma disse isso." Lorena respirou fundo. "O sistema nem sempre está certo. E eu não sou a mesma mulher que entrou nessa história de olhos fechados. Se ela quer lutar, então eu também vou lutar." Pedro a encarou por um longo momento. E então, lentamente assentiu. Mas Lorena sabia. A guerra ainda não havia acabado. O ar no tribunal era pesado, sufocante. O murmúrio de advogados e testemunhas preenchia o ambiente, enquanto Lorena mantinha as mãos firmemente cruzadas sobre o colo, tentando controlar a ansiedade. Pedro estava sentado ao lado dela, rígido como uma estátua, seus olhos fixos no chão. Benício estava sob os cuidados de uma assistente social naquele momento, longe dos olhares curiosos e da tensão daquele lugar. Do outro lado da sala, Regina. Ela estava vestida melhor do que Lorena jamais a vira. Cabelo preso, roupas limpas, uma pasta de documentos à sua frente, mas seus olhos carregavam aquela mesma inquietação, aquela expressão que Lorena sabia bem. Regina estava ali para lutar, mas não necessariamente pelos filhos. Ela estava ali para vencer. O juiz entrou na sala e o burburinho cessou instantaneamente. "Vamos dar início ao processo de disputa de guarda entre a requerente Lorena Vasconcelos e a mãe biológica Regina Martins." O coração de Lorena bateu forte. Era agora. O advogado de Regina foi o primeiro a falar. "Meritíssimo, minha cliente reconhece que cometeu erros no passado, mas ela tomou medidas para mudar sua vida. Está empregada, frequenta reuniões de apoio e tem uma moradia estável. O que mais uma mãe precisa fazer para merecer seus próprios filhos?" Lorena sentiu um nó na garganta. O advogado estava estruturando Regina como uma mãe arrependida, alguém que havia enfrentado dificuldades, mas que estava se esforçando para recuperar sua família. Então, foi a vez de seu próprio advogado responder. "Com todo respeito, não se trata apenas do esforço recente da mãe biológica. Trata-se do bem-estar das crianças. E nesse quesito, temos evidências de que a negligência de Regina Martins não foi pontual, mas sim um padrão que colocou seus filhos em risco." O advogado apresentou os documentos do hospital, os relatórios médicos de Benício e os registros de denúncias feitas ao Conselho Tutelar. O juiz analisou as folhas em silêncio. Regina cruzou os braços, o olhar se tornando mais frio. "Senhora Martins, o que a senhora tem a dizer sobre essas evidências?" o juiz perguntou. Regina respirou fundo. "Eu admito que nem sempre tomei as melhores decisões, mas eu nunca quis machucar meus filhos. Eu estava em um momento difícil, sem apoio. Agora estou melhor. Só quero minha família de volta." Seu tom era controlado, cuidadosamente calculado. Lorena sentiu um arrepio. Ela sabia que Regina era uma manipuladora nata e sabia que o tribunal poderia ser enganado. Então veio a parte que Lorena mais temia. O advogado de Regina se levantou. "Gostaríamos de chamar Pedro Martins para um depoimento." Pedro ficou imóvel por um segundo. Lorena sentiu sua respiração travar. Pedro tinha sido claro desde o início. Ele não queria falar, ele não queria ser forçado a reviver tudo. Mas agora, ele não tinha escolha. Lorena olhou para ele, tentando transmitir apoio. Pedro engoliu em seco e se levantou.
Atravessou a sala e se sentou na cadeira ao lado do juiz, onde as testemunhas prestavam seus depoimentos. Ele parecia menor naquele espaço imenso. Pedro, quantos anos você tem? O advogado perguntou. 11. A voz do menino saiu baixa. Você se lembra da última vez que viu sua mãe antes de ir morar com Lorena? Pedro assentiu, mas não respondeu imediatamente. Pode nos contar como era sua vida com ela? Houve um silêncio longo. Lorena sentiu a tensão na sala aumentar. Pedro abaixou os olhos para as mãos. Ela ia embora e demorava para voltar. Eu cuidava do Benício. Quantas vezes isso aconteceu? Pedro hesitou. Muitas. O advogado de Regina se inclinou. Mas sua mãe sempre voltava, certo? Pedro apertou os lábios. Sim. O advogado sorriu levemente. Então, mesmo quando sua mãe estava ausente, ela ainda era sua mãe. Você a ama, Pedro? Lorena sentiu um aperto no peito. Pedro franziu o senho, parecendo confuso com a pergunta. Ele olhou para Lorena. Então, desviou o olhar. Eu acho que sim. O advogado assentiu, satisfeito. E você sente falta dela? Pedro não respondeu. Pedro? Pedro respirou fundo. Então, finalmente ergueu a cabeça. Eu sinto falta da mãe que eu queria que ela fosse, mas não da mãe que ela era. O silêncio que seguiu foi absoluto. O advogado de Regina pareceu momentaneamente perdido. Regina, do outro lado da sala, cerrava os punhos. Pedro olhou para o juiz. Eu sei que mãe é uma palavra importante, mas não significa a mesma coisa para todo mundo. Para mim, mãe não é só quem deu a gente para o mundo. É quem fica, quem cuida, quem se preocupa. Ele olhou para Lorena. E a Lorena ficou. O coração de Lorena se apertou. Pedro desviou o olhar rapidamente, como se não quisesse prolongar aquele momento de vulnerabilidade. O juiz observou o menino por um longo instante. Obrigado, Pedro. Pode voltar para o seu lugar. Pedro se levantou e caminhou rapidamente para o lado de Lorena. Ela queria abraçá-lo. Queria dizer que ele foi incrível, mas sabia que ele não queria ouvir isso agora. Então apenas estendeu a mão. Pedro hesitou por um segundo e então segurou a mão dela. Sem mais perguntas, meritíssimo, disse o advogado de Regina, a voz tensa. Lorena percebeu. Pedro tinha conseguido algo que nenhum argumento jurídico teria. Ele havia exposto a verdade e agora só restava esperar. Após horas de argumentações, apresentações de provas e depoimentos, o juiz finalmente se inclinou para a frente. Faremos uma análise minuciosa do caso e anunciaremos a decisão nos próximos dias. O coração de Lorena afundou. Eles teriam que esperar. Ela olhou para Pedro, que ainda segurava sua mão com força. Não importava o que acontecesse, ela não o deixaria sozinho. E naquele momento, ela soube que ele também não a deixaria. A sala do tribunal estava mergulhada em um silêncio pesado. O ar parecia denso, carregado por uma tensão que ninguém ousava quebrar. Pedro estava sentado na cadeira de testemunhas, as mãos pequenas apoiadas nos joelhos, o corpo rígido como uma estátua. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, observava o menino com uma expressão neutra, mas havia uma curiosidade velada em seus olhos. Lorena prendeu a respiração. Ela sabia que aquele momento era crucial. Pedro tinha falado pouco no depoimento anterior, mas agora, com as novas perguntas direcionadas a ele, era sua chance de expor a verdade da maneira mais clara possível. O advogado de Lorena se levantou e caminhou lentamente até o centro da sala. Pedro, você se lembra de quando começou a cuidar do Benício sozinho? Pedro apertou os lábios. Seus olhos foram para o chão como se buscassem algo que o fizesse se sentir seguro. Sim. Você pode nos contar como era a sua rotina? O garoto respirou fundo. Eu acordava quando Benício começava a chorar. Se minha mãe estivesse em casa, ela mandava eu cuidar dele porque dizia que precisava dormir. Às vezes, ela não estava. O que você fazia quando ela não estava? Pedro engoliu em seco. Eu dava água para ele. Às vezes tinha um pouco de leite que sobrava
mas outras vezes não tinha nada. Eu tentava fazer ele dormir de novo, porque eu não sabia o que mais fazer. Lorena sentiu um nó no estômago. O juiz manteve os olhos atentos ao menino, mas não interrompeu. E quando sua mãe voltava? Pedro hesitou. Depende. Às vezes ela voltava normal, só quieta. Mas às vezes ela estava nervosa. Nervosa como? Pedro mordeu o lábio. Gritava, jogava coisas. Uma vez quebrou um prato e disse que a gente dava trabalho demais. Lorena fechou os olhos por um segundo, lutando contra a raiva que subia por sua garganta. E você se machucou alguma vez? Pedro olhou para suas mãos, como se tentasse encontrar uma resposta ali. Eu aprendi a me esconder quando ela ficava nervosa. Mas uma vez, ela esqueceu de alimentar o Benício por muito tempo. Ele ficou fraco. Eu tentei pedir comida para um vizinho, mas ele disse que não podia ajudar. Lorena sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que Pedro havia passado por muito, mas ouvir os detalhes ali, naquele tribunal, tornava tudo ainda mais brutal. O advogado assentiu, absorvendo cada palavra. Pedro, você tem medo da sua mãe? O menino ficou em silêncio por um instante. Então, ergueu os olhos para o juiz. Eu tenho medo de que ela nos leve de volta. As palavras caíram como pedras no chão. O juiz franziu o senho. Por que você acha que ela faria isso? Pedro respirou fundo. Porque ela não quer ficar sozinha. Não é porque ela quer a gente. É porque ela não quer que outra pessoa fique com a gente. Lorena sentiu um arrepio percorrer sua pele. O juiz permaneceu em silêncio por um momento, analisando cada detalhe da expressão de Pedro. Então, Regina se remexeu na cadeira, visivelmente irritada. Isso é ridículo, ele é só um menino, não sabe o que está dizendo. O juiz ergueu a mão, interrompendo-a. Senhora Martins, por favor, mantenha-se em silêncio. Regina bufou, cruzando os braços. Lorena sabia que ela estava se segurando, mas Pedro não terminou. Ele apertou os punhos e olhou novamente para o juiz. Ela nunca quis o Benício. Ela dizia que ele só existia porque o pai dele enganou ela. Dizia que ele foi um erro. O impacto das palavras reverberou pela sala. Lorena ouviu um leve murmúrio vindo da área onde os espectadores estavam sentados. O advogado de Regina se remexeu na cadeira, claramente incomodado. Pedro, como você se sentia quando sua mãe falava isso? O advogado de Lorena perguntou. Pedro ficou em silêncio por um longo tempo. Eu queria levar o Benício para outro lugar. Queria esconder ele. E você sente que agora ele está seguro? Pedro assentiu. Com a Lorena ele nunca ficou sem comer. Ele nunca dormiu no chão. Nunca ficou sozinho. O juiz se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. E você, Pedro? Você também se sente seguro? Pedro piscou algumas vezes. Ele olhou para Lorena e ela viu algo diferente em seus olhos. Não era só medo, era esperança. Sim, o juiz assentiu lentamente. Obrigado, Pedro. Você pode voltar para o seu lugar. Pedro desceu da cadeira e caminhou rapidamente até Lorena. Ela não disse nada, apenas pegou sua mão. E desta vez ele segurou firme. A sala permaneceu em silêncio por longos segundos após Pedro se sentar. O juiz fez algumas anotações, sua expressão fechada. O advogado de Regina pigarreou, tentando encontrar um jeito de minimizar o impacto do depoimento. Com todo respeito, meritíssimo, estamos falando de uma criança que, embora corajosa, pode estar sendo influenciada pelas emoções do momento. Minha cliente reconhece seus erros, mas acredita que o melhor para seus filhos é estar com sua mãe biológica. O juiz ergueu a mão, interrompendo a fala. Já ouviu o suficiente. Lorena sentiu seu coração acelerar. O juiz fechou um dos documentos à sua frente e suspirou. Farei minha avaliação final antes de tomar uma decisão definitiva. Mas devo dizer, o bem-estar das crianças sempre será a prioridade deste tribunal. Lorena sentiu uma onda de esperança. O advogado de Regina se remexeu, percebendo que a situação não estava ao seu favor. Regina, por outro lado, permaneceu imóvel.
Seus olhos estavam fixos em Pedro. Ele não a olhou de volta, porque naquele momento ele finalmente sabia que não precisava mais ter medo. E Lorena sabia que a luta estava quase chegando ao fim. Os dias que se seguiram ao testemunho de Pedro foram os mais longos da vida de Lorena. O tribunal havia encerrado as audiências e agora tudo estava nas mãos do juiz. Uma única assinatura poderia mudar completamente o futuro de Pedro e Benício. Lorena sabia que havia feito tudo ao seu alcance. Apresentara provas, mostrara os registros médicos de Benício, expusera o histórico de negligência de Regina. Mas, no fundo, temia que nada disso fosse suficiente, porque a lei ainda protegia a mãe biológica sempre que possível. E Regina sabia disso. Pedro estava inquieto naquela manhã. Ele não dizia nada, mas ficava andando de um lado para o outro pela sala, o boneco de madeira que Lorena fizera girando em suas mãos. "Você acha que ele vai decidir hoje?" ele perguntou finalmente. Lorena suspirou. "Espero que sim." Pedro franziu o senho. "E se ele mandar a gente de volta?" Lorena engoliu em seco. "Então a gente encontra outro jeito." Pedro não pareceu convencido. Ele se sentou no sofá, apertando o boneco contra o peito. "Eu não quero voltar." Lorena sentou-se ao lado dele. "Você não vai." Desta vez, Pedro olhou para ela, estudando-a, e devagar assentiu. Mas ela sabia que, até ouvir a decisão, ele não conseguiria descansar, e nem ela. A sala do tribunal estava mais silenciosa do que nunca. Regina sentava-se do outro lado, com os braços cruzados e os olhos semicerrados. Seu advogado cochichava algo para ela, mas a mulher não parecia interessada. Pedro estava ao lado de Lorena, segurando sua mão firmemente. O juiz entrou e todos se levantaram. "Vamos dar início à leitura do veredito sobre o processo de guarda das crianças Pedro Martins e Benício Martins." Lorena sentiu seu coração acelerar. O juiz folheou alguns papéis, pigarreou e começou. Após análise detalhada das evidências, testemunhos e relatórios médicos, este tribunal reconhece que houve negligência por parte da mãe biológica, Regina Martins, nos cuidados de ambas as crianças. Ele fez uma pausa. Regina mexeu-se na cadeira. "No entanto, também reconhecemos que a mãe biológica demonstrou intenção de reabilitação e está empregada, participando de programas de apoio. Consideramos que laços familiares são importantes para o desenvolvimento infantil, sempre que possam ser mantidos com segurança." Lorena sentiu um aperto no peito. O juiz olhou diretamente para Pedro, depois para ela. Contudo, diante das evidências apresentadas e do melhor interesse das crianças no momento, este tribunal decide conceder a guarda definitiva de Pedro Martins e Benício Martins a Lorena Vasconcelos. O mundo parou por um segundo. Lorena piscou. Pedro arregalou os olhos. "O quê?" Regina sussurrou do outro lado. O juiz continuou. "Regina Martins manterá o direito de visitas supervisionadas, com possibilidade de revisão futura, caso demonstre estabilidade e compromisso com o bem-estar das crianças." Pedro apertou ainda mais a mão de Lorena. "Isso significa que a gente fica?" ele perguntou, a voz hesitante, quase sem acreditar. Lorena sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Ela olhou para ele e sorriu. "Significa que você fica." Pedro soltou um suspiro longo, como se todo o ar preso em seus pulmões finalmente pudesse ser liberado. Do outro lado da sala, Regina se levantou abruptamente. "Isso é um absurdo! Eles são meus filhos!" O juiz bateu o martelo. "A decisão foi tomada. Caso a senhora descumpra os termos do acordo, perderá o direito às visitas." Regina respirava rápido, os olhos cheios de ódio. Mas não havia mais nada que pudesse fazer. No estacionamento, Lorena sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou no carro e fechou os olhos por um momento. Pedro estava parado ao seu lado, olhando para a rua, pensativo. "A gente ganhou?" ele perguntou, ainda parecendo surpreso. Lorena sorriu. "Sim." Pedro desviou o olhar para ela. Então, para sua surpresa, ele deu um passo à frente e a abraçou. Não foi um abraço longo nem apertado, mas foi o suficiente.
Lorena sentiu um nó na garganta. Ela passou os braços ao redor dele e ficou ali, apenas segurando-o. Vamos para casa. Pedro assentiu, e pela primeira vez, ele parecia acreditar que realmente tinha um lar. Mas Regina não desistiu. Lorena percebeu isso algumas semanas depois, quando começou a notar sua presença de longe. Uma sombra na esquina quando Pedro saía da escola. Uma figura distante na feira onde Lorena fazia compras. Ela nunca se aproximava, nunca tentava nada, mas estava lá. E Lorena sabia. A ameaça ainda não tinha desaparecido. O cheiro de tinta fresca e madeira lixada se misturava ao aroma suave de café na cozinha. O pequeno apartamento de Lorena, antes silencioso e organizado, agora vibrava com vida. Pedro estava sentado no chão da sala, rabiscando algo em um caderno. Benício, agora mais forte e saudável, engatinhava ao redor dele, soltando sons animados cada vez que o irmão levantava o lápis no ar. Lorena observava a cena da porta do ateliê, segurando uma xícara de café morno. Ela ainda se pegava surpresa ao pensar na palavra mãe. Ela agora era, de fato, a mãe de Pedro e Benício. E isso mudava tudo. Nos primeiros dias após a decisão judicial, a casa parecia um lugar diferente. Pedro, que antes andava com cautela, como se ainda esperasse que tudo aquilo fosse temporário, começara a relaxar. Ele largava os tênis no meio do corredor sem medo de repreensão. Deixava os livros empilhados na mesa da cozinha, porque sabia que voltaria para lê-los depois. E mais importante, ele já não perguntava: "E se minha mãe voltar?" Todas as noites antes de dormir. Benício também mudara. Ele estava mais ativo, sorrindo mais, aprendendo a se expressar além dos choros que antes eram sua única forma de comunicação. Mas com a guarda definitiva, vinham novos desafios. Lorena passou as últimas semanas ajustando sua rotina. Entre levar Pedro para a escola, levar Benício às consultas pediátricas e tentar manter a casa em ordem, ela percebeu que o tempo parecia simplesmente evaporar. Antes, seu mundo era previsível. Trabalho, casa, solidão. Agora cada dia trazia um novo desafio. "Lorena?" Ela se virou ao ouvir Pedro chamá-la da sala. "Oi?" Ele apontou para o caderno. "Você sabe alguma coisa sobre circuitos elétricos?" Lorena piscou. "Circuitos elétricos?" Pedro assentiu, franzindo a testa. "Quero fazer um carrinho de madeira que ande sozinho, mas não sei como fazer as rodas se moverem." Ela mordeu o lábio para conter um sorriso. "Talvez possamos aprender juntos." Pedro não respondeu imediatamente, mas depois de alguns segundos, ele deu de ombros. "Tá." E isso para ele era quase um sim entusiasmado. Lorena sorriu e sentiu algo dentro dela aquecer. Ela estava aprendendo a ser mãe, e Pedro estava aprendendo a ter uma. Naquela tarde, depois de buscar Pedro na escola e alimentar Benício, Lorena finalmente teve um tempo para se dedicar ao ateliê. O pequeno espaço, antes um cômodo sem uso, agora começava a se parecer com algo real. As prateleiras estavam organizadas com latas de tinta, pedaços de madeira e tecidos coloridos. Pequenos protótipos de brinquedos já ocupavam uma mesa no centro da sala. E o mais impressionante, ela já começava a receber pedidos. Desde que postara algumas fotos de seus brinquedos artesanais nas redes sociais, mensagens começaram a surgir. "Você aceita encomendas? Meu filho adoraria um boneco assim. Como faço para pedir?" Lorena nunca havia gerenciado um negócio próprio antes. Mas agora, com a nova vida que estava construindo, o ateliê parecia mais do que um sonho antigo. Parecia um símbolo de sua nova identidade. Ela se sentou na mesa e pegou um pedaço de madeira para começar um novo projeto. Mas antes que pudesse fazer o primeiro traço, ouviu passos atrás dela. "Pedro, o que você vai fazer agora?" Ele perguntou, observando a mesa cheia de materiais. "Acho que um dinossauro de madeira. Um cliente pediu um para o filho." Pedro franziu o senho. "Dinossauro? De qual tipo?" Lorena sorriu. "Eu ainda não decidi. Você tem sugestões?" Pedro hesitou.
Então puxou o caderno que sempre carregava consigo. Ele folheou algumas páginas até encontrar um esboço. Esse aqui, um velociraptor, eles são legais. Lorena pegou o desenho e analisou os traços detalhados do garoto. Você desenha bem. Pedro deu de ombros. Eu gosto. Lorena pegou um lápis e começou a adaptar o desenho para um molde de madeira. Pedro observava atentamente. Você acha que um dia eu posso fazer brinquedos também? Lorena olhou para ele. Você já está fazendo. Pedro abaixou os olhos para seu caderno. Então, pela primeira vez, sorriu. As semanas passaram rapidamente. O ateliê começou a se tornar algo real. Ela conseguiu vender seus primeiros brinquedos. Pedro se envolveu no processo mais do que ela esperava. Ele ajudava a desenhar os modelos, escolhia as cores e, às vezes, até pegava um pincel para pintar. Benício, claro, era o testador oficial dos brinquedos. Se ele tentava mastigar e não quebrava, era um sinal de que estavam bem feitos. A casa, antes tão silenciosa, agora era cheia de conversas. Pedro contava sobre a escola. Benício gargalhava quando Pedro brincava com ele. E Lorena, ela finalmente sentia que sua vida tinha um propósito. Ela não era mais apenas a mulher que enfrentou um casamento fracassado. Não era mais apenas alguém que tinha medo de não ser suficiente. Ela era mãe. E pela primeira vez em muito tempo, estava feliz. Lorena não esperava vê-lo novamente. Depois da última vez que Eduardo aparecera na sua porta, tentando convencê-la de que poderiam recomeçar, ela tinha certeza de que ele havia entendido a mensagem. Mas, ao sair do ateliê naquela tarde, viu-o encostado no capô de seu carro, esperando por ela. O mesmo Eduardo de sempre. Bem vestido, barba bem feita, o olhar avaliador que ela conhecia tão bem. Mas agora, ele não despertava nela nada além de um suspiro cansado. Lorena. Ela cruzou os braços. O que você quer, Eduardo? Ele deslizou as mãos pelos bolsos, um gesto que ela sabia que ele fazia quando estava nervoso, mas tentava disfarçar. Eu precisava te ver. Para quê? Ele hesitou antes de responder. Porque eu ainda não desisti da gente. Lorena fechou os olhos por um segundo, sentindo uma mistura de frustração e uma ponta de pena. Ele não entendia. Eduardo, me escuta, por favor. Ele levantou as mãos como se estivesse tentando acalmar uma tempestade. Eu sei que já fiz isso antes, que já tentei te convencer, mas eu não consigo aceitar que isso... Ele gesticulou ao redor. É o que você realmente quer. Você está criando filhos que não são seus, gastando seu tempo com brinquedos de madeira, enquanto poderia estar reconstruindo sua vida comigo. Lorena riu, mas não havia humor no som. Você realmente acredita que a minha vida precisa de conserto? Eduardo franziu a testa. Eu acredito que você merece algo melhor. Você poderia estar viajando, focada na sua carreira, fazendo coisas grandes, não presa a duas crianças que nunca deveriam ter sido seu problema. A raiva subiu quente pelo peito de Lorena. Ela deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. Você nunca entendeu nada sobre mim, não é? Ele piscou, surpreso. O quê? Você acha que tudo o que eu faço agora é um sacrifício, um peso que estou carregando? Mas a verdade, Eduardo... Ela o encarou, sentindo a certeza crescer dentro de si. Essa foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. O silêncio entre eles foi carregado. Eduardo desviou o olhar por um momento, depois voltou a encará-la. Você tem certeza disso? Ela sorriu, mas era um sorriso diferente. Um sorriso de quem já tinha a resposta fazia tempo. Tenho. Eduardo soltou um suspiro, passando a mão pelo rosto. Então é isso? É o fim? Lorena assentiu. Foi o fim há muito tempo, Eduardo. Você só demorou para perceber. Ele abriu a boca como se fosse argumentar, mas desistiu. Depois de alguns segundos, ele apenas assentiu. Certo. Ele se afastou do carro, olhou para ela uma última vez e, sem mais palavras, caminhou até o próprio veículo. Dessa vez, ele não olhou para trás. Lorena observou enquanto ele desaparecia pela rua.
e então respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente livre. O dia da inauguração do ateliê chegou mais rápido do que Lorena imaginava. O pequeno espaço, que antes era apenas um sonho esquecido, agora ganhava vida. O cheiro de madeira recém-lixada e tinta fresca preenchia o ar. Nas prateleiras, carrinhos de madeira, bonecos articulados, móveis coloridos e dinossauros esculpidos à mão esperavam por novos donos. A placa na entrada dizia tudo o que Lorena precisava sentir naquele momento. Ateliê encantado, feito à mão, feito com amor. Pedro estava ao seu lado, observando tudo em silêncio. Acho que ficou bom, ele disse, cruzando os braços, tentando parecer indiferente. Lorena sorriu. Ficou perfeito. Benício gargalhava no colo dela, balançando um pequeno brinquedo que Pedro ajudara a pintar. As pessoas começaram a chegar. Amigos, vizinhos, clientes que haviam encomendado brinquedos pelas redes sociais. O pequeno espaço logo se encheu de vozes animadas e risadas de crianças experimentando os brinquedos. E Lorena sentiu algo dentro de si se expandir. Ela havia chegado até ali. Não como a mulher que um dia foi, mas como a mulher que finalmente descobriu quem realmente era. A tarde passou em um borrão de felicitações, abraços e vendas. Pedro, sempre discreto, se manteve mais afastado, observando tudo de um canto do ateliê. Mas Lorena sabia que ele estava orgulhoso. Ele nunca foi de grandes demonstrações, mas estava ali, e isso significava tudo. Quando o último cliente saiu, deixando o ateliê finalmente em silêncio, Lorena suspirou, cansada, mas feliz. Ela se virou para Pedro. Foi um bom dia, né? Pedro deu de ombros. Foi legal. Benício brincava no chão com um dos carrinhos de madeira. Lorena sorriu e bagunçou os cabelos de Pedro, que revirou os olhos, mas não afastou a mão dela. Mas antes que pudessem sair, o sino da porta tocou. Lorena se virou e seu corpo ficou tenso. Era Regina. Ela estava ali, parada na entrada, com os olhos cravados em Pedro. O silêncio foi instantâneo. Pedro congelou. Benício, alheio à atenção, continuou brincando no chão. Lorena sentiu o coração acelerar. O que você está fazendo aqui? Sua voz saiu firme, mas controlada. Regina deu um pequeno sorriso, não de felicidade, mas de algo mais sombrio. Vim ver meus filhos. Pedro apertou os punhos. Lorena deu um passo à frente, bloqueando a passagem de Regina. Você não pode estar aqui. Regina ergueu uma sobrancelha. Não posso? Eles ainda são meus filhos. Pedro deu um passo à frente, os olhos fixos na mulher que um dia o fez chorar tantas noites em silêncio. Não somos mais seus. A voz dele era calma, segura. Lorena olhou para ele, surpresa com sua firmeza. Regina estreitou os olhos. Não fale assim comigo, Pedro. Eu sou sua mãe. Sempre serei. Pedro riu, mas foi um riso frio. Você sempre disse que éramos um peso. Agora eu vejo que você estava certa, porque você também foi um peso para mim. Regina franziu a testa. Pedro respirou fundo e olhou para Lorena. E eu não preciso mais carregar isso. As palavras pairaram no ar. Regina abriu a boca para falar algo, mas nada saiu. Ela olhou para Pedro, depois para Benício, depois para Lorena. Então, lentamente, recuou. Vocês vão se arrepender. Foi tudo o que disse. Ela se virou e saiu, desaparecendo na rua. Desta vez Pedro não tremeu, não desviou o olhar e não precisou que ninguém o protegesse, porque ele finalmente estava livre. Quando saíram do ateliê naquela noite, o céu estava limpo, repleto de estrelas. Pedro respirou fundo, como se estivesse se livrando de um peso invisível. Lorena observou-o com carinho. Ele olhou para ela, diretamente nos olhos, e disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vamos para casa, mãe. Lorena congelou. Pedro nunca a havia chamado assim antes. O mundo pareceu parar por um instante. Pedro percebeu a reação dela e desviou o olhar envergonhado. Mas Lorena se ajoelhou diante dele, os olhos cheios de lágrimas. O que você disse? Pedro mordeu o lábio. Nada. Ela sorriu, tocando suavemente o rosto dele.
diz de novo. Ele revirou os olhos, mas no fundo sorria também. Vamos para casa, mãe. Lorena sentiu o peito aquecer. Ela os puxou para um abraço, segurando Pedro e Benício ao mesmo tempo. Eles não eram uma família perfeita, mas eram uma família de verdade. E isso era tudo o que importava. Enquanto caminhavam para casa naquela noite, Pedro segurou a mão dela sem que ela precisasse pedir. Benício dormia tranquilamente no carrinho, e Lorena olhou para o céu estrelado, sentindo uma certeza absoluta dentro de si. O passado havia ficado para trás. O medo, a insegurança, as dúvidas, nada mais importava, porque finalmente ela estava onde sempre deveria estar, no lugar que chamava de lar. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!